Falando disso, fala um pouco sobre o jejum intermitente. A Priscila Teixeira perguntou pra gente qual a sua opinião sobre o jejum intermitente. E aí continua esse negócio do açúcar, porque tem muita gente aí que fala, cortei o açúcar, é zero agora. Consegue viver como esse povo? Açúcar é diferente do carboidrato. Tá? Uma coisa é cortar açúcar, açúcar. E vive bem. E açúcar não é só o açúcar, é sobremesa com açúcar, pão com açúcar, milkshake, suco com açúcar. Nossa, isso é açúcar para mim também, tá? A gente considera tudo como vai açúcar, até açúcar. A pizza. Exatamente, então tem que ter cuidado nesse sentido. Tá? O ganchinho do jejum intermitente, meus amigos me odeiam por causa disso. Tudo depende. Minha resposta sempre é essa, depende. Por quê? Para algumas pessoas é maravilhoso, para algumas doenças salva vidas quase. Tá? Tem indicação, claro, e às vezes jejuns mais prolongados, tá? A ponto de que a gente fazer, no termo técnico, produção de corpos cetônicos, produzir cetona. Por isso que a cetogênica intermitente às vezes se mescla um pouquinho para alguns pacientes. Sim. Tá? Então funciona, tem a questão da autofagia, que é a renovação celular, tem umas explicações técnicas que são favoráveis. Então, dependendo da pessoa, é interessante. Para diabético, às vezes não é tanto que toma remédio que pode dar hipoglicemia, né? Muito tempo sem comer não funciona tão bem. Mas dependendo da indicação e do organismo do paciente, é muito interessante sim. Tá? Eu acho, por exemplo, para mim, não funciona. Por conta do nosso metabolismo, eu já tentei fazer, que eu li tanta coisa boa em estudo que quero fazer em mim. Eu gosto de testar em mim muita coisa, né? Eu testei fazer 1 mês e meio, todo dia jejum intermitente. Continuei treinando, tudinho. Sabe o que me aconteceu? Fiquei magro, barrigudo. Perdi músculo e ganhei barriguinha. Olha. Porque o corpo é inteligente, ele se adapta, ele estava acostumado com uma coisa, ele viu que eu cortei demais, porque não tenho como comer muito num espaço muito pequeno, não dá para comer a mesma coisa. Então ele vou guardar. E vou gastar o mais fácil. Sabe o que é mais fácil? Por isso que é o que você mexe. É músculo. Isso que é triste, a gente perde primeiro o músculo no geral. É muito fácil para o corpo, porque ele gasta menos energia. Então, tem que ter esse cuidado. Mas para algumas pessoas é muito interessante. A dica que eu dou, se você gosta, mas não tem um resultado tão bom, faz 2 dias na semana de jejum intermitente e come normal nos outros. Proteína sempre, tá? Independente do jejum ou não, tem que bater a meta proteica. Vai ser interessante a resposta, vai ser às vezes uma resposta melhor. Eu já tive paciente obesa que só comia salada e proteína de verdade, não era mentira, e não emagrecia, que eu convenci a comer carboidrato e emagreceu. Aí começou a gastar. Mas eu estou só observando, né? Estou falando muito do açúcar. Mas o problema do sal também, isso também... Depende também. Eu ouvi falar do sal essa semana, diz que não é nada de vilão que todo mundo fala. Pode ser vilão, principalmente pessoa que tem pressão alta e come em excesso, existe, tá? Mas tem que ter cuidado, por exemplo, porque a recomendação que a gente dá é sempre beber mais água, né? Então, se você bebe água demais e tem sal de menos, tá? Na quantidade, tem o que a gente chama de hemodiluição, a diluição excessiva de vários nutrientes, inclusive um deles é o sal. Tá? O termo técnico de sal diluído demais que a gente chama é hiponatremia. Hiponatremia extrema, grave, principalmente se rápida, pode dar até convulsão. Teve até uma época que estava no desafio do TikTok, quem bebe água mais rápido, não sei o que. Teve gente que morreu. Então, existe. A gente não é feito um camelo que pode dar 3 litros de água rápido, vai dar ruim. Tá? Então, o sal também precisa. Então, se você pensar, inclusive, vou dar o ganchinho do... Eu nem sabia disso quando um amigo meu estava fazendo preparação, ele mandou para mim, fisiculturista. Ele tem que comer mais sal. Porque é tanta água que ele faz, você não vai para a pele. O sal suga água para dentro do vaso. Então, ele tem sua função. Mas pelo fato dele sugar água para dentro do vaso, aumenta a pressão para alguns pacientes. Então, é o equilíbrio. Não é zero, mas não pode exagerar também. Tanto é que, por exemplo, tem muitos pacientes que usam a caneta, que eu tenho recomendado alguns eletrólitos, tá? Não o que a gente vê engarrafado no mercado, que é justamente sais. Eletrólito é sal, tá? Sódio, magnésio, potássio. E ajuda a melhorar a questão de tontura e fraqueza. Porque às vezes o sangue fica mais fraco, vamos dizer assim, e ele dá uma força, né, nos vasos, aumenta a pressão. E a tontura que tem, passa. Tanto é que atleta que sua muito tem que repor demais, e é sal. Por isso que o sal é um termo genérico, mas sódio demais faz mal sim. Demais faz mal. Uma perguntinha rápida sobre a caneta. O senhor pode até falar para o seu público, para os seus clientes.
Tem como descobrir se é original ou se é falsier, que vem de qualquer país vizinho aí? A princípio, não. Tá? A recomendação que eu dou são duas. Hoje em dia, no Brasil, o manipulado é permitido. Tá? Então, se for manipulado, para o seu profissional, normalmente médico, tá, que está fazendo esse tratamento, pede para te mostrar, pede para ele pedir para a farmácia de manipulação o certificado do reagente. Pode ser falso? Pode, mas já diminui a chance de ser falso. E nas farmácias, primeiro ponto, compre em farmácia, se for caneta original agora. Tá? Mas mesmo na farmácia pode ter falsificado. E não tem muito como saber. Infelizmente, eles estão cada vez mais tecnológicos. Às vezes até a própria farmácia compra errado. Tá? Mas quando você compra fora da farmácia, a chance de ser um contrabando não é nem pelo ponto de vista legal de não pagar imposto. Tá? Porque como é que a pessoa contrabandeia a caneta? Ou bota numa mala que vai lá embaixo e congela, que a temperatura do avião congela, ou bota no corpo escondido, como a gente viu vários casos que pegaram. Qual o detalhe do qualquer peptídeo, tá? É um peptídeo. Insulina é um peptídeo, essas canetas também são peptídeos, fora os outros que eu tinha comentado. Passou de uma certa temperatura para baixo ou para cima, destrói. E você não vê a diferença, não faz efeito. Então existe essa possibilidade. Pode estar até vindo o produto correto, mas devido por isso tem que ficar na uso. geladeira. Saiu? Mal armazenado. Se botar no freezer, perdeu. Deixou fora. Até certa temperatura aguenta alguns dias, mas tipo, pega esse calor que fez, 35, perdeu. Que a temperatura do corpo é 37, 38, dependendo da pessoa, perde mesmo, destrói. Mas para saber se ele está bem conservado, olha o líquido. Se ele tiver turvo, perdeu. Que é a mesma lógica da clara do ovo. Ela é transparentezinha. Se ela começou a ficar branca, é porque está mudando a conformação dela. Que é uma proteína, né, também. Que bom. Obrigado. Só falando do intermitente, Tá, o jejum. do jejum intermitente, novamente, eu acho que eu fiz muito durante muitos anos sem intenção. Tá. Ela Da correria do trabalho. E eu realmente trabalhava 12 horas na viatura, principalmente moto, só ia lembrar de comer a hora que eu saía à noite, 9 horas da noite. Mas isso é Eu corria 5 quilômetros de manhã, tomava um banho e ia trabalhar de moto. E funcionava de boa, né? No calor, no sol, E como era essa na chuva. Como era essa tua refeição? Era uma bela de uma pizza, né, meu? Não, Um mas- x-salada gigantesco. Gigantesco. Mas esse é outro... A maionese ficava escorrendo. Não, Isso- era em casa, depois que eu esquecia mesmo. Não, mas isso é fisiologia, tá? Quando a gente sofre um estresse maior, passa muito tempo comendo, a gente libera substâncias que faz a gente querer comer a comida mais de densidade calórica mais elevada. Então, é o clássico, tipo, nossa, o dia foi super puxado, hoje eu mereço. Agora eu vou comer, velho. Né? E muitas vezes, quando passa muito tempo sem comer, a fome é muito grande, você come rápido, você come mais. Então, uma das estratégias para quem tem essa tendência é comer várias vezes, pouca quantidade, várias vezes ao dia. Aquela alimentação à noite, você chega do trabalho cansado que nem faz aquela... Pratão. Não é. Para algumas pessoas é conselho? ok, mas mais um estudo. Teve um estudo que comparou, vamos pensar, caloria, né? Quantidade de energia igual, um grupo e outro. Almoço igual. Assim, só mudou a quantidade, proporção, café da manhã e jantar. O resto tudo igual. O grupo que comeu mais caloria no jantar, que é esse exemplo seu, engordou mais. Por quê? Se for parar para pensar, como é que funciona a fisiologia da digestão? Comeu, mastigou, tem que mastigar, senão não absorve, então tem essa questão também, aquelas 30 mastigações. Não precisa esse número, mas tem que mastigar bem, não pode comer rápido, só engolir. Então, mastigou, passa pelas enzimas da boca, desce, esôfago, intestino e tudo mais, absorveu. Vai transformar energia, caloria, normalmente glicose. Tá? Quase tudo vira glicose, que é energia. A gente vai usar energia. Não, o que não usou energia vai virar gordura. Então, teoricamente, quando a gente faz menos coisas à noite, então criou muito substrato energético que não foi usado, Vai virar. vai guardar, vai virar gordura. Isso é uma das explicações possíveis. Por isso que a gente, eu não sei se você tem essa expressão, lá em Recife a gente tinha, tipo, o ideal é mais saudável. Você come como um rei, almoça como um príncipe e janta como um mendigo. Essa é a logística de antigo que funciona. Obviamente, tem gente que fica muito ativa à noite, gente que é noturno, não para quieto. Gosta de, inclusive, correr, treinar. Se você vai comer e vai correr depois, tudo bem.
Obviamente não é fisiológico, vai faltar o sono, a qualidade, mas você vai gastar essa energia, então acaba não engordando tanto. Então tem esse cuidadozinho sim. Posso? Claro. É assim, ó, perguntas que curiosidade minha também, eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Com Né? certeza. Você está sentado lá fazendo o seu jantar, o seu almoço, não sei o quê. 2, 3 copões, uma garrafa de água. E aí, doutor? Isso aí tem várias Aqui, tá? Tem várias vertentes médicas, tá? Como é que é a minha maneira de pensar com relação a isso, tá? Eu gosto de usar a estratégia da água perto da refeição, não durante, por vários motivos, principalmente porque a maioria das pessoas não bebe água o suficiente, tá? E sempre lembra de comer. Então é um gatilho, tipo, vou comer, aí às vezes oriento, bebe um copo antes. E às vezes um copo depois, dependendo do paciente. Ou antes tem a vantagem de, ao entrar no estômago, ele dá uma certa dilatação e para quem quer emagrecer, dá um pouquinho de saciedade. Então você come menos. Ela pega durante espaço o da almoço. comida. Isso, por um tempo. Tem os receptores que a gente tem lá. Então funciona interessante. Independente de ser água, refrigerante, suco, cerveja não, que estufa, né? Ao você beber durante, muito provavelmente você mastiga menos e come mais rápido e come mais. Existe isso. Obviamente, dependendo da sua bebida, ela vai misturar com as enzimas, tudo vai afetar, vai mudar o pH do estômago, então vai mudar sim. Que problema, a Coca-Cola é ácida, então ela deixa o meio mais ácido, então algumas enzimas talvez não funcionem tão bem. Isso existe, mas na água, que teoricamente é neutra, né, o pH pra gente não afeta, mas faz você comer mais às vezes. Pode acontecer isso. E mastigar menos, que é pior também. Então, um conjunto de fatores que atrapalham. Mas o antes é uma estratégia, inclusive, para comer sim. menos. Então, nesse prazo que a pessoa acabou de fazer a alimentação dela, não tomou água. Uma recomendação clássica, a gente dá 30 minutos que a gente fala, isso né? que é. Mas, teoricamente, se for água, não tem tanto problema se você não tem nenhum problema digestivo, tá? Pessoa normal... Que bom, obrigado.